Olá, meus irmãos, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo pregando o Evangelho. Espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre 6 verdades sobre o perdão na Bíblia, certo? O primeiro aqui, perdoar não é esquecer. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Olá, meus irmãos, vamos começar aqui. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Né? É muito comum ouvir isso, né, das pessoas, né? Então, é por isso que perdoar não é esquecer, meus irmãos, porque a qualquer momento, quando você vê a pessoa, né, ou a qualquer momento da vida, você vai lembrar disso. Você não vai conseguir esquecer totalmente. Você vai lembrar em algum momento. Por isso que você tem que perdoar verdadeiramente. Entendeu? Né? Como eu falei, né? É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação. É muito, né? É comum ouvir isso das pessoas, né? Muitas pessoas tentam esquecer aquilo ali, entendeu? Mas a qualquer momento você vai lembrar de volta. E aí, quando você lembrar de volta, será que você vai ter rancor? Você vai ter raiva? Você vai ter ódio? Porque se você tiver, infelizmente você não perdoou verdadeiramente. Para perdoar verdadeiramente, quando você lembrar, entendeu? Ou quando você vê a pessoa, você já não vai ter mais rancor, você já não vai ter mais ódio, você vai ter amor. Isso é perdoar verdadeiramente. Entendeu, meu irmão? Quando você perdoa verdadeiramente, automaticamente você vai ter amor pela pessoa. E não mais ódio, não mais mágoa, não mais raiva, entendeu, meus irmãos? Então, existe isso daí. Então, perdoar não é esquecer, meus irmãos, porque a qualquer momento você vai o quê? Lembrar daquilo ali, entendeu, meus irmãos? E você tem que estar preparado. Se você perdoar, você vai conseguir saber se você perdoou verdadeiramente, com esse exemplo que eu estou dando aqui. Por exemplo, você disse que perdoou alguém, mas se você visse essa pessoa na sua frente, ou então se você lembrasse, qual seria a sua intenção? Será que era amar a pessoa? Ou odiar? Ou ter mágoa? Ou ter raiva? Qual seria a sua duas intenções? Para você ter perdoado verdadeiramente, você tem que amar a pessoa. Porque você já perdoou. Agora, se você tem mágoa, raiva, aí infelizmente você não perdoou verdadeiramente. Certo? O perdão não significa que não vamos lembrar do que aconteceu, viu? Lembre sempre disso, mas vai mudar como nos sentimos em relação a este acontecimento. E isso já nos muda, né, em relação a esse acontecimento. Então reflita que o perdão não significa que não vamos lembrar do que aconteceu. Certo? Segundo, perdoar não significa conviver com quem nos ofendeu. Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão não implica uma reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão são o diabo, os seus demônios e o pecado, a nossa carne. Lembre-se que quem segue a Jesus não luta contra outras pessoas, mas contra os poderes espirituais do mal. Isso está lá em Efésios 6,12, certo? Então, perdoar não significa conviver com quem nos ofendeu, né? Não quer dizer que você tem que ser amigo, melhor amigo da pessoa. Não, meus irmãos, mas é fundamental de você perdoar a pessoa, entendeu? É fundamental de você perdoar a pessoa verdadeiramente. Não quer dizer que você tem que ser amigo, que você tem que conviver todos os dias, não. Mas você tem que perdoar. O fundamental aqui é perdoar verdadeiramente, entendeu? Agora, se os dois querem ser melhor amigo, se os dois, né, aí é com a pessoa, aí já é com eles. Terceiro, e sim, continuando aqui, considere, se você perdoa verdadeiramente a pessoa, você não tem a obrigação de conviver pessoalmente com a pessoa, certo? Já para deixar bem claro, mas se os dois quiserem, aí tudo bem, certo? Terceiro, todas as pessoas merecem perdão, sem exceção. Todas as pessoas merecem perdão.
Independente se a pessoa é cristão, se a pessoa não é, todos merecem o perdão, sem exceção. Quando Jesus disse em Mateus 18, do 21 ao 22, que devemos perdoar até 70 vezes 7, será que ele queria dizer que só devemos perdoar 490 vezes? Não, não. Você conhece alguém que está contando quantas vezes já perdoou uma pessoa e quando chega aos 490, ok, não preciso mais perdoar essa pessoa, ela atingiu o limite? Não tem limite, meus irmãos, certo? O número mencionado por Jesus é ilustrativo. Isso é para ilustrar, para mostrar. Né? Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que estava sendo generoso, pois 7 vezes era um bom número para perdoar alguém. Apesar disso, Jesus demonstrou como Deus é muito mais generoso que nós. E devemos perdoar sempre alguém que nos ofende. Agora pare e pense aqui, vamos lá. Nós também não merecemos perdão, mas Deus nos perdoou pelo seu amor e graça. Então como podemos negar o perdão a alguém dizendo que ela não merece? Pessoas que dizem que as outras pessoas não merecem o perdão, então você também não merece o perdão. Para as pessoas que dizem que as outras pessoas não merecem o perdão, então você que fala isso não merece o perdão também, certo? Porque também você é pecador, certo? Então, se você diz que as outras pessoas aí no mundo não merecem perdão, não sei o que, porque já errou demais, não merece perdão, então automaticamente você que fala isso, você também não merece o perdão, porque também você é falho e pecador, certo? Então, por isso que eu falei que todas as pessoas merecem o perdão, sem exceção, independente, meus irmãos, da pessoa, certo? Quarta, a outra pessoa não precisa de pedir desculpa para você perdoar. Então, a outra pessoa não precisa de pedir desculpa para você perdoar. Muitas pessoas têm a ideia errada de que não posso perdoar se a outra pessoa não pediu desculpa. Não é verdade? Se acreditamos que só podemos perdoar alguém se ela nos pediu desculpa, o perdão muitas vezes vai ser impossível desse jeito. Porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Podemos perdoar mesmo que as outras pessoas estejam longe e não tenham a possibilidade de saber se estão arrependidas ou não. Em alguns casos, pode haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Nessa situação, nem sequer há a possibilidade de a outra pessoa estar arrependida. Agora vamos lá, lembre, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Né? Então, independente, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Então, vá lá, perdoe verdadeiramente, meus irmãos. Agora, se a outra pessoa vai aceitar o seu perdão, aí já é com ela. Você já fez sua parte? Aí é com ela, se ela vai aceitar ou não. Quinta, a mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes. Imagine que a pessoa errou contra você, fez algum mal contra você, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Será que você vai continuar perdoando? Vamos falar sobre isso. A mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes. Então, várias vezes, né? A mesma situação. Por vezes, podemos pensar que perdão é algo que só acontece uma vez para cada vez que nos ofende. Mas será que só precisamos perdoar uma vez cada ofensa? E às vezes nós, que caímos no mesmo pecado, sempre. E aí você pede perdão a Deus e Deus te perdoa. Imagina tu te ver que você já caiu em algum pecado, né? Naquele mesmo pecado sempre, e Deus te perdoou. Por que você não perdoa as pessoas que também merecem o perdão? E aí, meus irmãos, entendeu? Quando perdoamos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Até pode acontecer, Deus tem poder para isso. Mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por algo que fizeram conosco, né? Por esse motivo, temos que perdoar novamente sempre que essa dor voltar. Se não fizermos isso, não vamos viver com a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. Né? Quando lembramos do que aconteceu e sentimos mágoa, é sinal que temos que voltar a perdoar. Caso contrário, ficamos refém dos sentimentos negativos e isso vai prejudicar gravemente a nossa vida. E prejudica muito, meus irmãos. E agora considere aqui, para nós ir para o último aqui, o sexto. Ao longo da vida, vamos precisar perdoar certas ofensas mais do que uma vez.
Às vezes a pessoa ofende você uma vez, aí você perdoa. Aí ofende 2 vezes, aí você tem que perdoar. Aí ofende 3 vezes, aí você tem que perdoar. E assim vai, sucessivamente. E você tem que perdoar. Porque também você vai querer o perdão de Deus? Vai. Você precisa do perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus, que nós somos falhos e pecadores, certo? Então, automaticamente, né? Você tem que perdoar o seu irmão para que também Deus te perdoe, certo? E por último, você não precisa lidar com o perdão sozinho. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não conseguiria sem ajuda? Quando fazemos isso, há uma grande possibilidade de nos machucarmos. O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. Fale com o seu líder cristão, mencione a sua dificuldade, peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a lidar com os sentimentos negativos segundo a Bíblia. Como a questão do perdão frequentemente implica situações delicadas, para isso é necessário haver uma relação de confiança. E para finalizar aqui, meus irmãos, nunca esqueça, não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa, certo? Para concluir aqui, meus irmãos, a falta do perdão é como um veneno. Nos tira a alegria, nos impede de viver a vida abundante, né, que Deus quer que vivamos. Por isso, peça a Deus para te ajudar e perdoar. E lembre-se, perdoar não é esquecer, perdoar não significa conviver. Não existem pessoas que não merecem perdão. As outras pessoas não precisam de perdão, pedir perdão para você perdoar. As mesmas situações podem ter que ser perdoadas várias vezes. E por último, você não precisa lidar com o perdão sozinho. Lembre-se sempre disso, certo? Espero que esse conteúdo tenha ajudado todos vocês, né? Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço e o vídeo vai se encerrando por aqui. Fui! Olá, meus irmãos, chegando aqui no final do vídeo, eu vou explicar, né, alguns links que tá lá no meu comentário fixado e vou explicar o que cada um deles faz, certo? Bem rapidinho. O primeiro lá no comentário fixado é Rusk, certo? Que é para receber, né, do YouTube com uma das menores taxas do mercado. Esse Rusk, meus irmãos, eu indico para quem tem canal que já é monetizado, use ele que você vai ter a menor taxa, certo? A menor taxa do mercado, meus irmãos. Segundo link lá que tá lá é o Honey Game, é para você ter uma renda extra. Meus irmãos, já vou dizendo logo, não é fácil. Essa renda extra não é fácil, não quer dizer que você vai usar uma semana, um mês, você já vai ganhar muito. A não ser que você indique muito para as pessoas e as pessoas começam a usar. Aí você ganha muito rápido. Mas para você ir usando a internet e ele subindo, ele demora um pouquinho. A não ser que você indique, como eu falei. E meu link tá lá. Se vocês quiserem se cadastrar, tá lá o link. É só você acessar lá no comentário fixado o segundo link. Tá? Honey Game, certo? O terceiro é o Componomia. Economize na sua compra usando os melhores cupons de desconto e cashback. Esse é o terceiro link que está no comentário fixado. É para quem usa AliExpress, essas plataformas, né? E quer, né, economizar, né, nas suas compras, né, com cupons. E lá, nesse Componomia, você vai ter, certo? Terceiro link no comentário fixado, viu? O quarto link lá é o meu Instagram, né? Que é WS, né, _Wendel. Esse é meu Instagram. Lá tem um e-mail de parceria, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ir lá olhar, certo? E por último, que é o último link, é divulgue seu canal aqui. É um divulgue seu canal aqui, certo, meus irmãos? Esse seu canal aqui é um site e ele também tem um aplicativo que é o ViewGrip, certo, meus irmãos? O nome é ViewGrip, certo? Ele tem site e também tem para celular. Então tem para computador e ao mesmo tempo tem para celular, certo? E é para divulgar o seu canal. Eu posso ter certeza, quando você botar lá o seu canal, você vai ter mais views. Se você quiser mais like, também você vai ter mais like e também inscrito, né? Você que decide que se você quer só views, se você só quer like, meus irmãos, é tudo pessoas reais. Tudo pessoas reais, pode ter certeza. São contas verdadeiras mesmo, meus irmãos. Não são bots, né? E é muito top e ajuda muito canais que é pequeno. Você que tem um canal pequeno, vai ser sua chance, certo, meus irmãos? Esses são os links do comentário fixado e cada um deles, né? Eu já falei aqui para que serve, certo? Deus abençoe e um abraço.